Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 5.1, exercício número 1. Vamos ao enunciado. A. Lendo os valores do gráfico dado de f, utilize 4 retângulos para encontrar as estimativas inferior e superior para a área sob o gráfico dado, de f de x igual a 0 até x igual a 8. Em cada caso, esboce os retângulos que você usar. Letra B. Encontre novas estimativas usando 8 retângulos em cada caso. Bom, então temos aqui o gráfico de f. Queremos achar a estimativa da área, né? Vamos começar aí pela letra A. Ele diz aí para achar a estimativa usando 4 retângulos. Aí ele fala para fazer a estimativa com retângulo inferior e com retângulos superior. O que significa isso daí? Vamos começar representando aí, aqui no gráfico, os retângulos inferior. Então, vou pegar aqui o espaçamento, né? O x aqui, que é de 0 a 8, e vou dividir em 4 retângulos. O que significa 4 retângulos? A gente vai marcar aqui, ó, que 4 retângulos significa que é n igual a 4, quantidade de retângulos. Com isso, a gente encontra qual é o valor de ΔX, né? Ou seja, espaçamento igual aí da divisão dos retângulos. ΔX é dado por B menos A dividido pelo número de retângulos. Então, nesse caso, quem vai ser nosso ΔX? B é o final, 8, menos o valor inicial do x, 0, dividido por 4, que é o número de retângulos. Então, a gente vai ter 8 dividido por 4, 2. Esse é o valor do ΔX. Então, a cada 2 unidades, a gente tem um retângulo. Então, a gente marca aqui, ó, 2, aí 4, aqui 6 e aqui o 8. Agora, a gente está falando aí inferior, tá? Então, a gente quer fazer retângulos que estejam abaixo da curva. Então, como nesse caso aqui, a curva está crescente e a gente quer a condição inferior, a gente vai utilizar a condição pela esquerda, tá? Então, a gente vai utilizar a esquerda, a gente vai representar pelo L, que é left, tá? Representa a nomenclatura do livro. LN, para achar essa estimativa, a gente vai falar que é igual ao somatório aí de I variando de 1 até N da função de x de I menos 1 vezes um ΔX. Então, é essa fórmula que a gente vai utilizar para fazer a estimativa inferior. Então, como é pela esquerda, o que significa I menos 1, né? Começando o I em 1, a gente vai ter 1 menos 1, 0. Então, a gente começa pelo x0, né? Que seria começar aqui pela esquerda, ó. Então, fechando o primeiro retângulo, a gente vem aqui, vai até ali o ΔX, que é no 2. Aí, a gente vai subir até bater na curva. Aí, a gente vai para o próximo ΔX, aí a gente sobe novamente até bater na curva, aí a gente fecha aqui o retângulo até o próximo ΔX, aí novamente sobe aí até bater na curva, aí a gente vai ter aqui fechando o ΔX até o final ali, que é o x igual a 8. Então, a gente fez aí
4 retângulos, né? Espaçamentos iguais, ΔX de 2, que a gente já havia calculado. Agora a gente precisa abrir essa fórmula para achar os valores da função. Então, nesse caso aqui, ó, essa é a fórmula geral, né? No nosso caso, a gente vai ter o L4, que são 4 retângulos. Isso vai ser igual ao somatório variando de 1 até 4 da função de xi menos 1 vezes o ΔX. Então, como vai ficar esse L4? L4 igual. Agora, eu vou abrir esse somatório aqui, né? Então, primeiro, começando no I igual a 1, vai ficar o F, 1 menos 1, fica F de x0, vezes o ΔX. Aí, vamos ter mais, o próximo aqui é o 2. 2 menos 1, 1. Então, fica F de x1 vezes o ΔX. Aí, mais, o próximo é 3. 3 menos 1, 2. Então, F de x2 vezes o ΔX. E o último é o 4. Então, 4 menos 1, 3. Então, mais o F de x3 vezes o ΔX, né? O ΔX é igual em todos os termos. A gente pode colocar em evidência. Então, fica ΔX que multiplica. Quem é o x0? O x0 aqui, ó, é o 0. Então, a gente vai pegar aí o F de 0. Aí, mais, quem é o x1? O x1 é o 2. Então, a gente vai pegar o F de 2. Quem é o x2? O x2 é o 4. Então, a gente vai pegar mais o F de 4. E quem é o x3? O x3 é o 6. Então, a gente vai pegar mais o F de 6. Agora, a gente precisa ler esses valores lá no gráfico, para a gente ter uma aproximação. Então, o L4 vai ser o ΔX, aí que a gente já achou que é 2. Aí a gente vai ler o F de 0. Aqui está o 0, o F de 0 é 2. Então, a gente vai substituir aqui pelo valor de 2. Mais, quem é o F de 2? Aqui está o 2. O F de 2 é esse valor aqui, que se a gente pegar e puxar aqui para esse termo, a gente vê aí 3. Então, aqui seria a metade, metade da metade, 3,75, tá? Aqui no meio seria 3, metade aqui entre 3,5 e 4, 3,75. Aí a gente quer o F de 4, aí pega aqui o F de 4, bate nesse ponto, a gente tem aqui, exatamente em cima da linha, né? Aqui é o 4, ali é o 5, mais 5. E por último, o F de 6. A F de 6 está aqui. Também aqui seria a metade, né? Se a gente levar aqui, seria a metade, 5,5. Metade da metade, 5,75. Mais 5,75. Então, a gente vai ter aí L4 igual. Fazendo essa continha aqui, a gente chega aí num valor de 33. Então, essa é a aproximação aí para a área, pegando aí a condição de inferior. Então, a gente já fez uma primeira parte. A outra parte agora é fazer a estimativa considerando a parte superior, tá? Então, o ΔX é igual. Agora a gente vai considerar a parte superior. Como aqui a função é crescente, quando eu considero a superior, a gente vai considerar aí a condição da função pela direita, tá? E aí, então, a gente usa a letra R, que é right, tá? Rn, a fórmula completa, vai ser igual ao somatório
variando de 1 até n, da função, aqui vai ser de xi, vezes um ΔX, tá? Então, nesse caso, são 4 retângulos, então vai ser R4 igual o somatório de variando de 1 até 4, tá? Da função de xi vezes o ΔX. Reescrevendo essa fórmula, né? Abrindo ela, vai ficar R4 igual. Aí, função de xi, começando em 1, fica f de x1, aí vezes o ΔX, aí mais, próximo é o 2, então fica f de x2 vezes o ΔX, aí mais o f de x3, que é o próximo aqui, vezes o ΔX, e o último é o 4, mais o f de x4 vezes o ΔX. Tá? Então, temos aí que R4 vai ser igual. ΔX é igual em todos os termos, a gente põe em evidência. Vamos ter quem é o x1 agora, né? O x1 aqui é o lugar do 2. Então, é o f de 2. Aí o x3, né? É o 4. Então, mais o f de 4. O x3 é o 6. F de 6. E o x4 é o 8. Mais f de 8, tá? Bom, representando os retângulos, né? Ele diz aí para a gente representar os retângulos. Por que pela direita? Então, a gente vai pegar o x1. Então, agora, aqui é a mesma condição, né? Só que a mesma divisão, ó. Só que agora eu vou pegar primeiramente por aqui e vou fechar o retângulo para cá, pela direita. Aí eu vou continuar subindo aqui, né? E agora no primeiro retângulo, aí pela direita aqui a gente vai bater nesse daqui. Aí vamos subir até essa parte aqui. Aí daqui a gente vai fechar esse nesse daqui. E aqui a gente vai subir até o final ali. Pelo outro lado, para fechar pela direita, né? Ó. Agora a gente pegou os termos aqui, ó. Então, a gente vai pegar a parte de cima, vindo pela direita. Aí a parte de cima, pela direita, a parte de cima e a parte de cima. Ou seja, como a função é crescente, quando eu quero pegar a aproximação superior, eu venho aqui pegando a função pela direita. Então, agora a gente precisa substituir os valores, né? A gente vai ter ΔX, o f de 2, de 4 e de 6, a gente já fez a leitura aqui, ó, 2, 4 e 6, que é o 3,75, né? O 5 e o 5,75. A gente já tinha feito essas leituras aqui. Agora faltou o f de 8, aqui está o de 8, que vai dar exatamente aqui, que é o 6. Então, mais 6. Então, a gente tem aí que o R4, ou seja, a estimativa da área pela direita, que seria superiormente, a gente vai ter o valor aí de 41, tá? Bom, para não precisar fazer todo este trabalho aqui, tá? Quando eu calculo por um lado, vocês perceberam aí, né? Deixa eu destacar aqui com outra cor. Vocês perceberam que esses três valores aqui, ele aparece aqui, ó, esses três valores.
Então, o que diferencia esse valor para esse daqui é exatamente que aqui eu tenho o inferior, que é o f de 0, e aqui eu tenho o pela direita, que é o f de 8, certo? Como que eu posso calcular esse daqui? A partir do L4. Eu posso dizer que esse R4, ele é igual ao L4, que seria esse valor aqui. Aí eu vou fazer o quê? Mais. Aí, como eu tenho ΔX em evidência, ó, pegando se a gente pegar aqui todos esses termos, eu vou considerar esse e esse, que também está aqui. E esse e esse. Então, eu vou fazer ΔX. Aí eu vou, para calcular o R4, eu vou incluir o F de 8, né? Ou seja, vou incluir o F de X4, que é o da frente, e vou subtrair esse valor aqui, que é o F de X0, tá? Então, a gente pode calcular esse R4 como sendo o L4, que deu 33, mais o ΔX, que é 2. Aí eu leio só o último valor aqui, que seria o 6, tá? Menos o F de X0, que é o 2, que eu já tinha lido, tá? E aí eu calculo R4, chegando aí o valor de 41, né? 6 menos 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 mais 33, 41. Então, entendendo essa regrinha aqui, a gente não precisa fazer todo esse desenvolvimento. Como a gente já tinha mostrado para vocês aí, né? Como eu não tinha mostrado ainda para vocês, a gente fez o desenvolvimento, mas agora no próximo, na letra B, que ele pede para fazer novas estimativas, só que agora usando 8 retângulos, para calcular a segunda parte, a gente utiliza isso aqui para ganhar tempo, tá bom? Bom, vamos aí então para a segunda parte. Agora na letra B, tá? Ele pede para encontrar novas estimativas usando 8 retângulos, né? Então, a gente tem n igual a 8. Se n é igual a 8, a gente vai ter ΔX é igual a B, B é 8, que é o final, menos o valor inicial ali do x, que é o 0, dividido pelo n. 8. 8 dividido por 8, ΔX é igual a 1, tá? Como a gente vai fazer aí? Inferior, tá? Inferior primeiro é pela esquerda, como eu já mostrei para vocês. Agora a gente quer L8. Então, se é L8, como eu já mostrei a fórmula para vocês, vai ser o somatório de variando aí de 1 até 8 da função de xi menos 1 vezes o ΔX. Fazendo a representação aqui dos retângulos, como o ΔX de 1 em 1, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Inferior, a gente vem pela esquerda. Então, vou vir aqui, ó. O primeiro retângulo, bate ali na função, vem até aqui. Aí no próximo ΔX, sobe, bate na função. Aí vem até aqui o próximo ΔX. Aí vem até aqui, bate ali na função, até o próximo ΔX. E assim vai indo sucessivamente, fechando aí a figura com os retângulos, que serão 8 retângulos. E aí a gente vai tendo quanto mais retângulos, mais próximo aí da área real. Então aqui bate lá na função, vem até aqui, aí vem até aqui
bate ali na função e fecha até o final. A gente fez aí a aproximação da área inferiormente, que seria preenchendo pela esquerda. Então, como vai ficar esse L8? Esse L8 vai ficar, começando em 1, fica o f de x0, né? Aqui o ΔX vai ser igual em todos os termos, vou já deixar em evidência aqui, tá? Vai ser o ΔX, aí vai ser o f de x0, aí depois o 2 vai ser o f de x1, aí x2 de x3, aí mais o f de x4, aí mais o f de x5, mais o f de x6, e quando chegar no 8, n igual a 8, vai ser o f de x7, e aí fecha. Ou seja, esse L8 vai ser igual a ΔX, que multiplica o x0 é aqui, x1 é no 1, x2 é x3, x4, x5, x6 e x7. Então, é o f de 0, aí o f de 1, mais o f de 2, mais o f de 3, mais o f de 4, mais o f de 5, mais o f de 6, mais o f de x igual a 7. Aí a gente precisa fazer as leituras ali no gráfico. Então, a gente vai ter L8 igual ΔX, a gente calculou, que é 1. O f de x0 é 2, a gente já tinha feito a leitura, mais o f de 1, a gente pega aqui, bate nesse ponto, bate aqui, que é o 3, mais 3, mais o f de 2, a gente já tinha colocado, que era ali 3,75, né? Que tá metade, metade da metade. Aí mais o f de 3. Então, a gente pega aqui o f de 3 aqui, um pouquinho abaixo da metade. Então, ali é o 4, colocar 4,4. Aí o f de 4, que dá aqui, a gente já tinha encontrado, 5. Aí o f de 5, f de 5 dá aqui também um pouquinho abaixo da metade, colocar 5,4, tá? Depois o f de 6, que a gente já tinha visto, que era o 5,75, né? Que é aqui é a metade, 5,5, 5,5, e ali metade da metade. E falta o f de 7, que a gente tem aqui, ó, quase batendo no 8. A gente põe aí, ou quase batendo no 6, né? 8 é aqui, 4, aqui é o 6, a gente pode pôr 5,9, tá? Que seria bem aqui. Então, a gente tem aí os F todos fazendo essa continha aqui, somando e multiplicando por 1, ou seja, só somando, a gente vai achar aí o valor de 35,2. Então, essa é a área, aí aproximadamente, com 8 retângulos, inferior. Agora, para calcular o superior, a gente pode, para não precisar fazer todos os desenvolvimentos, a gente pode dizer que o R8 vai ser quem? Vai ser somatório inferior, que é o L8, mais o ΔX. Aí, como vai ser superior, a gente vai incluir o F do X8, que ele vai vir aqui pela direita, né? Vai ser incluir, e vamos excluir menos o F de x0. Então, a gente precisa achar aqui o f de x8, que a gente já viu, que é
ali 6, que a gente já tinha achado pelo outro. Então, a gente consegue calcular esse R8 como sendo o L8, que é 35,2, mais o ΔX, que é 1, o F de 8, que é 6, menos o F de 0, que é 2, 6 menos 2, 4. Então, a gente vai ter o R de 8, 35,2, mais 4, 39,2. Fica aí para vocês fazerem como exercício o desenvolvimento e chegar nesse mesmo valor aí do R8. A representação, fazendo aqui, vou apagar esse para ficar mais visual, os retângulos são menores. Então, como eu quero o superior, dica mais fácil aqui que no outro eu fiz, mas é difícil. Como é pela direita, eu posso começar por aqui, o retângulo fica mais fácil. Então, eu venho aqui, aí vou fechar o primeiro ΔX, aí vou descer, né? Fechei o primeiro retângulo, aí bateu aqui, aí vou até o próximo ΔX, aí fecha aqui, aí aqui pega onde bateu na função até o próximo ΔX, vem aqui, a gente pega aqui onde bateu na função até o próximo ΔX, aqui, a gente bate aqui, e assim sucessivamente, para fazer aí a representação aí dos retângulos. Ó. Pega aqui pela direita, aí, próximo ΔX, e fechando aqui no último, a gente tem aí, tá, a aproximação da área embaixo dessa curva por retângulos superiores, que vai dar o valor de 39,2. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!